Olá, boa noite. Falta de conscientização e tempo seco contribuem para queimadas em Uberlândia. Aplicativo que envelhece fotos é investigado por ceder dados de usuários para anunciantes. Neste sábado, completa-se 50 anos da conquista da Lua. E hoje vamos entender e refletir sobre a agroecologia, um caminho possível para a sustentabilidade no campo. E hoje é sexta-feira, tem também a nossa agenda cultural. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Em Uberlândia, este ano, 354 incêndios florestais já foram registrados pelo Corpo de Bombeiros. O clima seco favorece ainda mais a propagação das queimadas. Por isso, fique atento e saiba o que pode ser feito para minimizar essa situação. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Bom, nessa época do ano, tempo seco, mais frio, vento, mais queimadas aqui na região. Mas para saber melhor sobre isso, sobre por que isso acontece, eu vou conversar agora com o Tenente Jorge, que é do Corpo de Bombeiros aqui de Uberlândia, que vai explicar melhor para a gente. Bom, Tenente, para a gente começar, nessa época do ano é mais provável ter queimadas na região? Nessa época do ano, devido à baixa umidade, e o período seco, o período de estiagem, é uma época propícia para ter esses incêndios em vegetações. E quais os perigos para a população e também para o meio ambiente? Os perigos os danos ambientais, morte de animais, queimados, danos materiais, que pode ser veículos, que são incendiados, residências que estão próximas às vegetações, e os danos envolvendo pessoas, No caso, podem ser até acidentes fatais devido a esses incêndios serem próximos de rodovias, onde a fumaça obstrui a visão dos motoristas, causando acidentes. Certo, e quem presenciar alguma queimada deve fazer o quê? Pode procurar os bombeiros, ligar para os bombeiros? Sim, o telefone do bombeiro é 193, A pessoa presenciando queimadas, próximo de rodovias, ela ligue 193 para o Corpo de Bombeiros. E é importante também ressaltar o perigo, de não jogar nenhum tipo de cigarro no mato para não provocar uma queimada, Sim, a orientação que o Corpo de Bombeiros passa é para que as pessoas que estão trafegando, nas rodovias e estradas não joguem pontas de cigarro pela janela dos veículos, não também latas metálicas, caco de vidro e lixo em geral, de forma geral, nas vegetações, devido ao fato desses materiais propiciar aí um princípio de incêndio. Certo, muito obrigado pelas informações e também pela participação. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. E o Procon de São Paulo notificou empresas que distribuíram aplicativo que envelhece as pessoas, como Google, Apple e Facebook. Veja. Álvaro tem todo tipo de aplicativo no celular. Mesmo desconfiado, não abre mão do conforto. Eu baixo, sim. Eu acho que é uma tendência, você fazer quase tudo pelo celular. Nada é 100% seguro, Assim como Álvaro, muitos brasileiros deixam informações preciosas guardadas no celular. E nem todos sabem os riscos que correm. Vai abaixando e vai concordando, com o que eles falam lá. Costumo dar uma lida por causa das permissões também. Eu vou abaixando, não tô nem aí. Na última semana, um aplicativo que simula fotos de pessoas daqui 40 anos, que diz usar inteligência artificial, viralizou no mundo todo. Empolgados com a transformação, a maioria dos usuários não prestou atenção nos termos de uso e principalmente na política de privacidade. Por isso, o senador americano Charlie Schumer pediu ao FBI e à Comissão Federal de Comércio que os responsáveis pelo aplicativo esclareçam os possíveis riscos para a segurança e privacidade dos usuários causados pela manipulação de dados. O parlamentar quer saber também se existe ligação do app com o governo russo, já que a empresa está sediada em São Petersburgo. Assim como outros aplicativos, as informações coletadas são usadas para traçar os perfis dos usuários. E as empresas conseguem, assim, direcionar produtos ou conteúdos para públicos específicos.
Este advogado especialista em proteção de dados faz um alerta. É fundamental saber o que as empresas pretendem fazer com as informações colhidas. Um aplicativo pode acabar coletando informações que vão ser eventualmente utilizadas até para uma prática de uma fraude, uma coisa um pouco mais grave. Sempre leiam as políticas de privacidade, os termos de uso e antes de fazer o uso do aplicativo, tentar conhecer o que de fato isso pode influenciar na nossa vida, porque uma vez que a gente compartilhou os dados, aí já não tem volta. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Perante os olhares da Terra inteira, o primeiro passeio lunar fez, em 20 de julho de 1969, um marco na história do século XX. Amanhã completa 50 anos que Neil Armstrong tornava-se o primeiro humano a pisar no solo da Lua. Os Estados Unidos querem fincar essa bandeira ainda mais longe, agora em Marte. O caminho está sendo preparado com o projeto de volta à Lua em 2024. Desta vez, desembarcando a primeira mulher. Bom, e diante de tantas conquistas e avanços tecnológicos, a humanidade, tanto no espaço, né, como vimos agora as imagens, também há muito o que se investir e repensar em práticas de consumo global. E é por isso que hoje, para que nós possamos viver ainda mais nesse planeta azul, nós vamos refletir sobre a agroecologia e a economia solidária. Para entendermos sobre esses conceitos, assista agora a reportagem. Uma horta com adubação natural, terra forte e com muitos nutrientes. Aqui a dona Catarina produz alimentos para a família e também para vender na feirinha solidária da UFO. A gente começou em 2009 com a horta, com a implantação das mandalas, né, que foram 46 mandalas. Desde 2010 a gente já começou a fornecer, vender verduras, né, e fomos incubados pela universidade com a professora Cristiane Betano. E ela apoia bastante a gente, né, conquistou os nossos clientes, que a gente faz uma feirinha no Santa Mônica, Campo Santa Mônica, uma no Campo Moarama. Para começar a prática da agricultura orgânica, a dona Catarina e os outros produtores da associação fizeram vários cursos. Eles aprenderam sobre o uso de tecnologias limpas para gerar menos prejuízos ambientais. E todo o conhecimento contribuiu para uma produção ainda mais variada. A gente tenta de tudo, né? A gente tem bastante fruta, verdura, alface, couve, chicória, almeirão, mostarda, beterraba, cenoura. A agroecologia pretende superar os danos causados pela prática da monocultura, uso de fertilizantes industriais, agrotóxicos e produção de transgênicos. A feirinha solidária acontece 2 vezes por semana no campus Santa Mônica e no campus Umuarama. Além das verduras e frutas comuns que costumamos comer, a feirinha tem uma variedade diferenciada de alimentos, como as punks, plantas alimentícias não convencionais. A gente tenta sempre estar buscando novidades, variedades, né? Então eu tenho a fruta que é ótimo para fazer suco, cajarana. A gente tem os frutos do cerrado, que é mangava, mamacadela, gabiroba, temos jatobá. E o bom preço é garantido. Super acessível, porque a gente pensa, né, que para as pessoas estar consumindo, a gente tem que fazer um precinho bem legal, como a gente planta as coisas diferentes, as coisas legais, e a gente quer alimentar bem, a gente quer que as pessoas também se alimentem bem. Para isso, a gente faz um precinho que fica legal para todo mundo, só para devolver um pouquinho do custo para a gente conseguir manter a produção, conseguir ter um retorno. Mas é super legal, a gente vende bem baratinho mesmo, o preço que fica bom para todo mundo. No estúdio comigo hoje temos a honra de receber o José Rubens, que é produtor rural do projeto de assentamento na Fazenda Carinhosa. Boa noite, José Rubens. Boa noite. E também a Cristiane Betano, que é professora e coordenadora do CIEPS, que é o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários aqui da UFO. Boa noite. Boa noite. Eu vou deixar primeiro o José Rubens nos contar, já que você está ali na prática, né, no dia a dia, José Rubens, quais são os princípios básicos, então, da agroecologia? O que é diferente do agronegócio ou da agricultura familiar, simplesmente? Porque a agroecologia
ela vai além da agricultura familiar e não é simplesmente um modo de produzir, é um modo de vida, é uma escolha de vida, é uma forma que a gente escolhe de viver, de ter contato com a natureza e estar em harmonia com ela. Então, isso que faz a agroecologia ser diferente, você faz parte do sistema. O adubo, me conta um pouquinho desses detalhes, como é que vocês pensam então esses processos, desde o plantio até a colheita e a venda, né? A comercialização é o último passo que a gente nem pensa em comercializar, porque primeiro a gente pensa em se alimentar bem, porque na nossa concepção, o que sobra do nosso bem alimentar é o que vai ser comercializado por um preço justo, compartilhar o que nós produzimos com a sociedade. A forma de produção vem basicamente dos conhecimentos dos nossos antepassados que estão sendo resgatados, não é uma inovação, é uma coisa já pré-existente que a gente deixou perder no tempo com o pacote tecnológico que chegou aí, né? E nesse sentido, a gente busca trabalhar em harmonia com a natureza, imitando a natureza. O nosso adubo é produzido com as sobras da natureza, com a sobra das folhas, com a sobra do mato, com os restos animais, com os dejetos do galinheiro, do chiqueiro, do curral. Então nós estamos falando de zero agrotóxicos. Zero agrotóxico, nem pensar, nem agrotóxico, nem químicos, nem adubação química, de forma alguma. Então, a princípio a gente tem uma certa dificuldade até se adaptar, é lógico, porque a gente tem na mente de produzir com aquela velocidade, depois a gente tem que reaprender, se reeducar a trabalhar no tempo das plantas, no nosso tempo e no tempo da natureza. Então, isso aí muda tudo. E os conceitos mudam. Então, a gente muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de produzir. Então, tudo que sobra, tudo que é abundância se transforma em adubo de novo. Então, quer dizer, o que não foi comercializado, o que não foi consumido, volta para o solo, vai alimentar o solo, que vai dar novas plantas, e a gente funciona no sistema apenas como um catalisador. O sistema faz tudo, as plantas fazem, a natureza faz, a chuva, tudo faz. Nós entramos, a nossa mão de obra, a nossa força de trabalho, entra como catalisador. O que a gente faz? Só acelera o processo. Porque se a gente for esperar um galho da árvore cair para chegar no chão, para poder virar adubo, demora quanto tempo? A natureza demora seu tempo, vai depender do vento, do sol, da chuva. Aí o que a gente faz? Poda as plantas rápido, joga o alimento no solo rápido, ela floresce, dá de novo e começa todo o ciclo. Então é simples. Que bacana, muito bonito você contar isso pra gente. E agora, Cristiane, eu gostaria que você explicasse pra gente onde é que entra então a economia solidária nisso tudo e o CIEPS, nesse elo. Perfeito. Olha que legal, né? Quando a gente fala em economia solidária, nós estamos falando basicamente em retomar o conceito de economia como um processo que estuda as escolhas dos seres humanos, sobre quem vai escolher, né? Quem decide o que vai ser produzido, como vai ser produzido, aonde vai ser produzido, quem fica com o valor que é gerado por essa atividade, e isso é muito importante. Quando nós falamos então na economia solidária, a gente resgata a solidariedade de classe. Se é o trabalhador que produz riqueza, porque é o trabalho social que produz toda a riqueza, produz tudo que a gente tem, né? Então o trabalhador deve se apropriar do resultado desse trabalho. Então, a busca é pela emancipação humana. Então, quando o Zé fala sobre esse processo, então, né, de você não comprar mais insumos químicos, né, você não ficar dependente de uma indústria externa, isso também é buscar a independência, né? Buscar, então, o relacionamento entre os agricultores. Nessa história da poda das árvores, a gente trabalha muito em mutirões para aproximar os agricultores, aproximar os trabalhadores, mas também o foco é aproximar os agricultores do trabalhador da cidade, então aproximar campo e cidade em torno dos alimentos. Então o trabalho do CIEPS nesse sentido é assessorar os grupos de trabalhadores que querem se organizar a partir dos princípios da economia solidária, então a autogestão, a cooperação, a participação coletiva,
coletiva e então, né, nesse processo de assessoramento, conseguir que juntos a gente consiga esse resultado, né, que é a apropriação do valor gerado pelos próprios trabalhadores. E hoje a gente tem então a Feirinha Solidária, né? A Feirinha Solidária da UFO. Já é algo concreto que acontece de uma forma muito bacana, com resultados práticos, né? E que vai fazer 4 anos esse ano, né? E a gente fica muito feliz, muito orgulhoso muito disso, orgulhoso, né? Que é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha. Que já não é mais de formiguinha agora, né? É isso que eu quero mostrar. Olha só, gente. Estudantes do curso de jornalismo produziram um documentário sobre a Feirinha Solidária que acontece na UFO, mostrando como a agroecologia mudou a vida de pequenos produtores. Veja na reportagem. Contar histórias das pessoas que abastecem as mesas dos brasileiros. Este é o objetivo do documentário Primeira Feira. E agora eu converso com os integrantes do grupo que fizeram parte do documentário. Primeiro eu converso com você, Gustavo. Conta pra gente um pouquinho sobre o que é o documentário Primeira Feira. Primeiramente, obrigado pelo espaço. É um prazer contar a história dessas pessoas, como você disse, que são responsáveis por 70% dos alimentos que chegam na mesa dos brasileiros. Nós temos uma noção equivocada de que a monocultura, que é a agricultura tradicional, que seria responsável, mas não. A monocultura, os grandes fazendeiros exportam a maior parte da produção e quem alimenta de fato são essas pessoas que têm nome, que têm rosto, que têm história, e era isso que nós queríamos contar. A agricultura familiar e falar também de outro aspecto muito importante, que é a agroecologia, produzir em harmonia com o meio ambiente, com as florestas, entender que nós não somos algo à parte, mas sim integrante desse meio ambiente. E Gustavo, como que foi a construção do documentário? A construção do documentário foi algo incrível para a gente, porque nós tínhamos ideias iniciais que durante a construção, durante o processo foram mudando, porque a gente queria muito a participação dos indivíduos, dos sujeitos, de cada agricultor, de cada agricultora que nós retratamos nesse documentário. Então, nós queríamos que eles contassem as histórias e não que fossem meramente dados, estatísticas, especialistas. A gente queria a sabedoria popular que eles carregam consigo muito bem. E foi importante porque nós mostramos a importância de refletir sobre o ato de alimentar. Como é uma máxima do movimento, comer é um ato político. E quando nós temos essa concepção, a gente passa a pensar sobre que quando você compra um alimento, não é apenas um alimento. Ali tem uma história de quem produziu. E quando você abre mão de ir numa grande rede de supermercado para comprar desses pequenos produtores, você começa a colaborar com uma economia solidária, com uma visão mais sustentável de sociedade e contribuir com o sustento dessas famílias que alimentam a nossa mesa. Sim, e a ideia deste documentário surgiu do Marco Túlio. É isso, Marco Túlio? Qual foi a ideia inicial de falar sobre esse assunto? Então, eu sou amigo de alguns dos integrantes do Guarás, que é o Grupo Universitário de Responsabilidade Ambiental e Social, e surgiu meio que naturalmente esse meu interesse, porque eu não conhecia muito sobre agricultura familiar ou agroecologia. Foi em conversa mesmo que eu fui entendendo mais sobre o assunto e vendo o quão importante era esse aspecto, tanto da agricultura familiar, como eu sabia quase nada, tanto da agroecologia, que é uma coisa nova. E eu nunca tinha visto nada na mídia sobre a agroecologia. Então eu fui conversar com a Cris, que é a diretora do CIEP, sobre a ideia de produzir um documentário com os agricultores. Nessa época ainda não tinha estrutura alguma, era só uma ideia, isso foi no início de 2018. A gente começou a produzir só no final de 2018 e foi isso. Fui construindo, chegou na disciplina de PECs, que a produção foi para a disciplina, que é quase como um TCC prático, e encontramos o grupo, né? O grupo encontrou a ideia, na verdade, todo mundo abraçou a ideia, tanto por gostar do tema agroecologia e agricultura familiar, tanto pelo tema, por ser uma produção audiovisual, um documentário. Eu acho que todo o contato que eu tive com cada um dos agricultores foi um aprendizado diferente, e não tem um especial, assim, não. Todo o contexto do documentário, o trabalho em grupo, conversar com o ex-secretário, aprender mais sobre política de agricultura familiar, saber o que está acontecendo no estado de Minas Gerais sobre a agroecologia também. Acho que foi um contexto geral, assim.
Parabéns aos estudantes de jornalismo por essa iniciativa inédita. E esse documentário, Primeira Feira, já está disponível no YouTube, né? Então fica a dica para que vocês possam conhecer sobre a Primeira Feira e sobre a história desses produtores. Aproveitando então que o José Rubens está aqui ao meu lado, que também participou do documentário. José Rubens, conta pra gente como que foi essa transição da agroecologia na sua propriedade. Bom, nós somos ainda somos um acampamento que está se transformando em assentamento agora. Então, durou uma luta de 10 anos. E nesses 10 anos a gente montou um acampamento diferenciado. A gente fez um acampamento produtivo. E a nossa tendência natural era tentar trabalhar com menos veneno, porque também a gente não tinha dinheiro para poder trabalhar, ver como fazer para produzir. E nisso entrou a universidade, que chegou o CIEPS, o Grupo Guarás de Agroecologia, né? E trouxe para nós a ideia do que era agroecologia, mais ou menos o que a gente já estava praticando, mas a gente não estava dando conta de desenvolver, não conseguia caminhar, não conseguia pôr em prática o que a gente queria, produzir sem veneno, sem agrotóxico, sem gastar muito, então a gente não tinha recurso financeiro. Aí veio a orientação, o CIEPS, o Guarás e o CIEPS entrou nas nossas vidas, deram cursos em todas as áreas possíveis e nos ensinaram como trabalhar a terra de uma forma diferenciada, porém aproveitando o nosso conhecimento. Eles usaram o nosso conhecimento e transformaram o nosso conhecimento em produção, e foi o diferencial. Então a gente começou aí, foi um passo legal, e aí a gente entrou nessa fase de transição agroecológica, que é eliminar qualquer resíduo químico dentro da área, começar usando os recursos que a gente tinha ali mesmo, e foi um processo lindo que foi acontecendo naturalmente. E de repente a gente começou, não produzia nada, ficava aquela tristeza, começou a vir os resultados, os frutos que são o alimento, né? A gente conseguiu detectar alimentos, não só os alimentos tradicionais que a gente costumava consumir, mas como outros alimentos apareceram nas nossas vidas, que é o caso das punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que a gente nem conhecia, tinha lá em abundância. Aí na agroecologia usa muito esse termo, abundância, porque a coisa floresce, aí o alimento chega naturalmente. Olha, dá para ver pelo sorriso dele o orgulho que ele tem de falar sobre esse projeto, né, professora? E a professora Cristiane, claro que é uma quebra de paradigma para quem vai fazer essa transição para a agroecologia. Há quem diga que os grandes produtores do agronegócio não comem os produtos que são produzidos na própria fazenda, porque sabem que estão, né, cheios de veneno. E aí, onde fica a nossa reflexão? Como que nós, consumidores, podemos contribuir para o avanço da agroecologia no nosso país? O Túlio, na apresentação, né, na primeira apresentação do Primeira Feira, ele chegou a usar uma frase, né? A gente só achava que o agro era pop. Não conhecia a agroecologia, porque o que é apresentado para a gente no supermercado, na mídia hegemônica, sempre é a agricultura convencional, essa que é feita em grande escala, com uso de adubo, de veneno, e é só isso. Então, e a gente não conhece o produtor, porque a gente só se relaciona com produtos no supermercado. Você vê rótulos, você vê você vê pé de alface, você vê couve-flor, mas você não sabe que tem um Zé Rubens por trás. Você não conhece os produtores. Então agora, a ideia central da agroecologia é que você mostre que existe trabalho por detrás daqueles alimentos. Então, não é o agro que é pop, é a agroecologia, né, que está recolocando o homem na natureza. O homem não é um ser apartado da natureza, ele tem que se relacionar com ela e ele faz isso o tempo todo. Então, a ideia central é reaprender os ciclos da natureza. E isso, tanto o trabalhador do campo faz, como também o trabalhador da cidade. Porque no início, né, Zé, não era legal? Os consumidores chegavam lá na feirinha e falavam assim,
Eu queria manga, não é época. Mas no supermercado tem manga. Claro que no supermercado tem manga, porque aquela manga está envenenada. A aparência também é importante a gente ressaltar, né? Porque às vezes no supermercado tem aquelas embalagens muito bonitas, os tomates estão lá grandões, sem nenhum modificadinho, e não é assim na feirinha, né? Não, na nossa feira a gente apresenta o produto como ele é na natureza. Se vem com algum dano provocado, assim, essa semana, por exemplo, os mamões vieram todos bicados, porque os passarinhos vão lá, estão com fome. Mas você explica para o consumidor, né? O consumidor sabe. Então a banana também vem bicada, outra hora vem com alguma mancha. Mas a gente já consegue produzir agroecologicamente produtos até mais belos, certo? Do que esse que aparenta aí, porque com a melhoria do solo, porque tudo vai depender da melhoria do solo. Porque quando a gente começa, o solo está pobre, o solo está danificado pelo agrotóxico, as minhocas estão mortas, os micro-organismos estão mortos. A gente tem que recompor o solo. A hora que você começa a recompor o solo, a natureza responde com abundância, com exuberância, com beleza. A natureza é perfeita, É perfeita, né? Ela mesmo se encaminha disso. Aí você chega lá na minha horta, você assusta, porque você vê tudo quanto é tipo de inseto, tudo quanto é tipo de formiga te atacando, tudo quanto é tipo de formiga atacando uma planta e não está atacando a outra, e você consegue ter bons frutos. É um ecossistema, né? O perfeito. Sistema ele começa a se entrar em equilíbrio. Quando ele entra em equilíbrio, começa a produzir as frutas mais belas, mais bonitas. Mas enquanto está em fase de construção, e até mesmo depois que já tem, porque os insetos às vezes têm preferência por um determinado fruto, então você tem que ter aquele fruto ali para ele comer, você tem que ter aquela plantinha ali para ele comer. Enquanto ele está usufruindo daquela ali, a outra dali está crescendo com exuberância, uma está protegendo a outra. Olha que legal, é muito curioso, né? O sistema tem que observar. Bom, mas agora é hora de você saber como fica o tempo neste fim de semana. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades da região. Para o sábado, em Uberlândia, a previsão é de sol durante o dia. A temperatura deve ficar entre 12 e 24 graus. Em Monte Carmelo, dia ensolarado, mínima de 10 e máxima de 24 graus. Patos de Minas tem mínima de 12 graus e máxima de 24. Ituiutaba com previsão de sol durante o dia todo, temperaturas entre 11 e 28 graus. Em Araguari, a temperatura também não muda muito. A mínima estimada é de 12 graus, podendo chegar aos 22. Hoje é dia de agenda cultural, sextou, não é mesmo? Então aproveite as dicas que a Ana Luísa Costa separou para você neste fim de semana. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO, mais uma sexta chegou e separamos dicas culturais para você curtir o fim de semana. Amanhã acontecerá a segunda mostra de Teatro Luzarte, no Espaço Cultural do Mercado Municipal. O evento é gratuito e começa a partir das 19 horas. E também no sábado tem apresentação de dança no Teatro Municipal, às 20 horas. As 4 Estações é um espetáculo produzido pela Flutuar Escola de Dança. E para encerrar, no domingo, quem curte rock pode ter um fim de tarde regado de músicas das divas do rock. Quem comanda o show é a banda Dama de Espadas. Lembrando que o evento tem entrada gratuita até às 18h30 e será na Vertical Escalada. Chegou a hora de pegar o caderninho e anotar aquelas dicas de séries e filmes. Eu acho uma série, tipo assim, fantástica, que recomendo todo mundo não ver, é Black Mirror. Acho incrível, tipo, as abordagens que ela passa para as pessoas. Acho um assunto muito contemporâneo também que eles passam, acho incrível. Eu acho que todo mundo tem que ver. Minha dica de hoje é Uma Breve História de Quase Tudo, um livro escrito por um jornalista chamado Bill Bryson, onde ele conta um pouco da história da ciência, como a ciência é vista ao longo desde o seu surgimento, como ciência aí no meio da humanidade, até os dias de hoje. Eu fico por aqui, na próxima sexta tem mais dicas culturais, um bom fim de semana e até mais!
Hoje falamos aqui sobre agroecologia e economia solidária e tivemos a participação do José Rubens. Eu quero agradecer muito, ele é produtor rural, veio pela primeira vez no nosso jornal contar o dia a dia, né, José Rubens? Muito obrigada, viu, pela sua participação. Nós agradecemos a oportunidade, o espaço e convidamos a todos para conhecer a nossa produção, conhecer nosso modo de produção, nosso modo de vida. Então fala a feirinha, os dias e horários, para o pessoal lá te conhecer pessoalmente. A nossa feirinha ocorre aqui dentro do campus da Universidade Federal no Santa Mônica, aos sábados pela manhã, das 8h30 ao meio-dia, e às terças-feiras no campus Umuarama, das 8h30 ao meio-dia também, no centro de convivência de ambos os espaços. Então, o espaço também que temos que agradecer à universidade que cedeu o espaço, ao CIEPS que orienta e faz essas conquistas de espaço e de tudo para a gente, tá? Só agradecimentos. Nós agradecemos também a sua vinda aqui hoje, também pelo seu trabalho, parabéns. Professora Cristiane, muito obrigada também por estar aqui com a gente e pelo trabalho desenvolvido junto à equipe do CIEPS. Esse trabalho é o trabalho assim, das nossas vidas enquanto extensionistas, enquanto trabalhadores, né? E isso tem sido muito legal porque é um trabalho que demonstra a extensão em movimento. É um trabalho eminentemente extensionista, com recursos públicos. Então nós temos um projeto fomentado pelo CNPq desde 2013 para criar e para manter e para aprofundar o trabalho desse núcleo de agroecologia, mas um trabalho de extensão como ele deve realmente ser, indissociado do ensino e da pesquisa e ancorado nas necessidades dos seres humanos e pensando a partir dos princípios da economia popular e solidária que um novo ser humano é possível. Sempre. Que lindo, eu adorei, né? Acho que todos nós aprendemos muito com vocês dois hoje. E saber que a agroecologia é sim possível no nosso país. O Jornal da UFO fica por aqui. Tenha uma excelente noite. Muito obrigada pela audiência. Eu te espero na semana que vem. Tchau.